começar a gravação, Kaique. Ok, obrigado, Marcos. Muito bem, então boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Então, para quem ainda não me conhece, me chamo Kaique Oliveira, sou professor de inglês aqui na Academia do Tisdomos, e esta é a nossa terceira aula, na verdade, a nossa quarta aula do curso Inglês com Leveza, onde nós aprenderemos na prática como as aulas de idiomas eram ministradas pela Charlotte Mason. Então, se vocês puderem abrir as câmeras, seria ainda melhor para que vocês possam ter uma experiência como aluno, né? Então, isso é uma participação ainda mais ativa. Muito bem. Então, vamos aguardar vocês se ajustarem. Olá, Maria. Olá, Ana Luísa. Sejam bem-vindas. Olá. Olá, Já sejam eu abro a câmera, tá bom? Eu estou chegando em casa. Muito Aí eu bem. já abro. Maravilha. Ótimo. Muito bom. Então, eu vou começar a aula se perguntando de você, Anne. O que você lembra da nossa última aula? Acho que você estava presente, né? Eu lembro que nós vimos algumas séries que era com livro. Então, eu lembro que você pediu para pegar o livro, quem pudesse, né, pegar um livro. E aí a gente foi repetindo algumas frases que você foi falando com alguns verbos, né? O livro era o objeto das frases, mas ia mudando a ação. E aí eu lembro que isso foi bem progressivo. Então a gente repetia, depois você só fazia o gesto para a gente falar, depois a gente falava sem os gestos, enfim, foi uma série de formas que a gente fez falou essas séries. Muito bem. Ótimo, muito bom. Muito obrigado, Anne. Foi isso mesmo, né? Nós conhecemos a nossa primeira série, digamos assim, a primeira série que nós utilizamos em nossas aulas. E agora vamos começar a aula propriamente dita, né? Então, boa noite, como nós vimos na última aula, quando chegamos a uma reunião. Good evening. Então, good evening, Anne. Good evening, Kaique. Good evening, Kevin. Good evening, Kaique. Ok. Good evening, Adriana. Good evening, Kaique. Good evening, Maria. Good evening, Kaique. Good evening, Ana Luísa. Good evening, Kaique. Ok, muito bem. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula. E nesta segunda aula nós conheceremos uma nova série. Esta nova série ainda tem essa mesma temática de material, né? Então, nós tivemos um livro na primeira, e esta segunda se chama Eu Aponto Meu Lápis. Eu aponto meu lápis. Primeiramente, para a gente aprender, começar os estudos dessa série, eu vou pedir que vocês apenas me ouçam e me observem. Mas não falem nada. Apenas me ouçam, me observem, tá bem? Ela diz o seguinte: eu aponto meu lápis. Eu abro minha mochila. Eu pego meu apontador. Eu pego meu lápis. Eu aponto meu lápis. Eu fecho a minha mochila. Obrigado, muito bem. Agora, mais uma vez, me ouçam, me observem. Porém, desta vez, façam os gestos comigo, por favor. Os gestos são tudo isso que eu faço com as mãos. Então, façam os gestos comigo. Eu aponto meu lápis. Eu abro minha mochila. Eu pego meu apontador. Eu pego meu lápis. Eu aponto meu lápis. Eu fecho minha mochila. Obrigado, muito bem. Agora eu falo a série mais uma vez e vocês fazem o gesto sem mim, tá bom? Então, eu aponto meu lápis. Eu abro minha mochila.
Eu pego meu apontador. Eu pego meu lápis. Eu aponto meu lápis. Eu fecho minha mochila. Obrigado, muito bem. Agora, vocês poderiam falar esta série sem mim, com gestos, por favor? Então, vocês falam todos juntos. Então, por gentileza, liguem os microfones, se for possível. E falem a série em 3, 2, 1. Eu aponto Aponto meu lápis. lápis. Eu pego Eu minha abro. mochila. Eu abro a mochila. Eu Eu pego meu pego meu apontador. apontador. Eu Eu pego meu pego meu lápis. lápis. Eu Eu aponto meu aponto meu lápis. lápis. Eu Eu fecho a minha fecho a mochila. mochila. Muito bem, muito bom. Então, vamos começar a conhecer as palavras em inglês. Essa é a nossa meta, né? Nós estamos aqui para isso. Então, primeiramente, nós temos um título nessa série. E esse título se chama Eu Aponto Meu Lápis. Vamos começar conhecendo apenas as ações, tá bom? Então, vamos conhecer todas as ações, depois a gente vê o restante de cada frase. Então, a primeira coisa que a gente faz no título, né? No caso, a única coisa, é eu aponto. Eu aponto. Eu aponto em inglês se diz I sharpen. Vamos repetir comigo 3 vezes. I sharpen. I sharpen. sharpen. I sharpen. I sharpen. sharpen. I sharpen. I sharpen. sharpen. Muito bem. Então, primeiro, esse é o título, né? Então, quando nós apontamos o nosso lápis, o que a gente faz primeiro? O que eu faço primeiro? Eu abro a minha mochila. Isso mesmo, eu abro minha mochila. Eu acredito que vocês já ouviram alguma palavra desta frase, eu abro minha mochila. Alguém já conhece alguma coisa? Open. Open. Very good. Muito bom, Anne. Então, eu abro se diz I open. Repitam 3 vezes. I open. I I open. open. I I open. open. I open. I I open. open. Yes. Muito bem. Ótimo. E depois, o que eu faço? Pego meu apontador. Eu pego meu apontador. Vocês já conhecem alguma palavra desta frase? Eu pego meu apontador em inglês? Ok. A gente viu na outra série, né? Quando nós pegamos o livro, eu pego. Nós lembramos que é I take. Repitam. I take. I I take. take. I take. I take. I I take. take. I take. I take. I take. Tudo bem? Muito bom. Então, I take, eu pego. Depois, o que eu faço? Eu Eu pego. Eu pego o meu lápis. lápis. Eu pego meu lápis. Isso mesmo. Então, eu pego, vocês já aprenderam que é I I take. Take. Isso. Então, I take. Ótimo. I take, I take. Até agora é isso que nós temos. I sharpen, I open, I take, I take. Ok. E depois, o que fazemos? Aponta. Apontamos. Muito bom. Então, eu aponto meu lápis. Peguei o apontador, peguei o lápis, agora eu aponto meu lápis. E para dizermos eu aponto, nós dizemos I sharpen. Repitam, por favor. I sharpen. I sharpen. sharpen. I sharpen. I sharpen. Sharpen. I sharpen. I sharpen. sharpen. Muito bem. E por fim, o que fazemos? O que eu faço? Fecha. Fecha a mochila. Eu fecho. Eu fecho minha mochila. Eu acredito que vocês também conhecem. Na outra série, nós fechávamos o livro. Então, I close. Muito bem. I close. I I close. close. I close. I close. I close. I I close. close. Muito bem. Ótimo.
Então, vamos dar uma pausa agora, né? Vamos ficar por aqui. Nós aprendemos todas as ações dessa série. Então, agora eu quero que vocês apenas me observem e me ouçam com muita atenção. I sharpen. I open. I take. I take. I sharpen. I close. Muito bom. Very good. Agora, por gentileza, continuem prestando atenção. Então, olhem para mim, me ouçam, mas desta vez façam gestos comigo. Vamos lá. I sharpen. I sharpen. Apenas os gestos. Apenas os gestos, por enquanto. I sharpen. I open. I take. I take. I sharpen. I close. Ok, very good. Agora, eu falo a série, ou melhor, eu falo as ações e vocês fazem o gesto sem mim, por favor. Então, vamos lá? I sharpen. I open. I take. I take. I sharpen. I close. Muito bom. Very good. Agora, por gentileza, vocês poderiam falar estas ações sem mim, sozinhos? Então, por favor, liguem os microfones e comecem em 3, 2, 1. I sharpen. I I sharpen. I I open. I open. open. I I take. take. I take. I I take. I take. sharpen. I sharpen. 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 I close. I close. I close. Muito bem, very good. Muito bom. Legal. Então, nós conheceremos, ou melhor, nós já conhecemos na última aula, mas gostaria de lembrar desta palavra que significa em português o quê. Por exemplo, quando nós perguntamos o que eu pego, então esse o que em inglês se chama what. What. E para perguntarmos o que eu, alguma coisa, nós dizemos what do I, alguma coisa. O que eu, what do I. Então, eu vou perguntar algo a vocês agora. What do I sharpen? What do I sharpen? O que eu aponto? What do I sharpen? Lápis. Meu lápis. Isso. Então, o meu lápis, nós diremos my pencil. My pencil. Repitam, por favor. My pencil. My My pencil. pencil. My pencil. Então, I sharpen my pencil. I sharpen my sharpen I my sharpen my pencil. pencil. I sharpen my pencil. Muito bem. Very good. Ok. What do I open? What do I open? What do I open? A minha O que mochila. abro? Minha mochila. Então, o que abro? Minha mochila. Eu abro minha mochila. Então, a minha mochila, nós diremos my backpack. Mais uma vez. My backpack. Backpack. My backpack. I backpack. Mais uma vez. My backpack. My backpack. backpack. My backpack. Very good. Então, I open my backpack. I open my open my backpack. My backpack. Boa. Ok. I open. Só uma diferença. Um som é back, back, back. E o outro é pé, pack. Back, pack. Backpack. I open my backpack. Muito bem. What do I take? What do I take? O que pego? What do I take? O apontador. Boa. Boa. Então, what do I take primeiro? Primeiro, I take o apontador. Meu apontador. Então,
O apontador, existem vários apontadores, né? A gente pode, na verdade, afiar várias coisas. Quando nós apontamos o lápis, nós afiamos ele fica bem pontudo, né? Então, nós chamaremos de um afiador de lápis. É assim que o apontador é chamado, afiador de lápis. Então, a gente vai chamar de pencil sharpener. Então, I take my pencil sharpener. I I take Take my my pencil pencil sharpener. sharpener. Muito bem. Mais uma vez. I take my pencil sharpener. I I take my pencil sharpener. sharpener. Very good. I take my pencil sharpener. E what do I take depois? Meu lápis. Meu lápis. Então, esse vocês já sabem, né? I take my pencil. Very good. I take my pencil. Very good. Vocês já sabem. I sharpen my pencil. I sharpen my pencil. E por fim, what do I close? Fecha a mochila. Minha mochila. Isso mesmo, eu fecho minha mochila. Então, I close my backpack. I Repitam. close my Close my backpack. backpack. My backpack. I close my backpack. Uhum. I close close my my backpack. backpack. Mais uma vez. Backpack. 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 Yes, very good. Muito bom. Very good. Agora, por favor, mais uma vez, a gente vai fazer aquele passo a passo. Então, primeiramente, podem ficar tranquilos. Just apenas me ouçam, listen to me, e me observem. Watch me. Mas não falem nada. Don't say anything. Listen to me, watch me, don't say anything. I sharpen my pencil. I open my backpack. I take my pencil sharpener. I take my pencil. I sharpen my pencil. I close my backpack. All right. Agora, de novo, listen to me, watch me e façam os gestos comigo. Do the gestures with me. Let's go. I sharpen my pencil. I open my backpack. I take my pencil sharpener. I take my pencil. I sharpen my pencil. I close my backpack. Muito bem. Very good. Agora, por favor, façam os gestos sem mim. Do the gestures without me. Without me. I say the series and you do the gestures. Eu falo a série, I say the series, e vocês fazem os gestos. You do the gestures. I sharpen my pencil. I open my backpack. I take my pencil sharpener. I take my pencil. I sharpen my pencil. I close my backpack. Very good. Muito bom. Agora, por favor, liguem os microfones e falem a série sem mim. Say the series without me. You begin. Vocês começam. You begin in 3, 2, 1. I I sharpen sharpen my my pencil. pencil. My pencil. I I open my open my backpack. backpack. My backpack. I I take take my my pencil pencil sharpener. Take sharpener. my pencil. I take my pencil. I I sharpen sharpen my my pencil. pencil. Ai, Deus, já fiz. I I close my close my backpack. backpack. Ok, very good. Muito bom. É muito importante a gente falar, né? Porque tentando é que a gente vai fixando. Mas muito bem.
Nós vimos a série inteira em inglês. E eu gostaria de, nesse momento, fazer um momento de perguntas e respostas. Praticamente um jogo. Então, essas perguntas que nós iremos fazer precisam ser perguntas que podem ser feitas e respondidas com a série, com as palavras que aprendemos. Por exemplo, a gente não vai fazer uma pergunta de qual é a marca do meu apontador. A gente não sabe responder isso, né? Mas a gente pode dizer, por exemplo, o que eu aponto? Onde está a resposta? Na série. Então, para a gente perguntar o que, nós diremos what. What. Para perguntar o que eu, what do I? What do I? O que eu aponto? Aí eu coloco aponto. Sharpen. What do I sharpen? I sharpen my pencil. Vamos tentar? Eu quero que vocês criem as perguntas. Caso você não consiga criar em inglês ainda, você pode fazer sua pergunta em português e a gente se ajuda, tá bom? Eu ajudo vocês. Mas vocês também podem se ajudar, sem problemas. Então, o que podemos perguntar com esta série? Que eu abro? O que eu abro? Muito bom. O que eu abro? Como perguntaríamos o que eu abro? O que é o what? What What? do I open? What do I open? Very good. What do I open? Pode repetir, Maria? What do I open? What do I open? Isso, muito bom. E uma resposta, qual seria essa resposta? My backpack. Isso, I open my backpack. Very good. Backpack. Isso aí, muito bom. O que mais poderíamos perguntar? What do I take? What do I take? Muito bom. What do I take? Que é o que eu pego. Nesse caso, temos duas respostas, né? I take my pencil sharpener ou I take my pencil. Ou melhor, temos uma terceira. I take my pencil and my pencil sharpener. E o meu apontador. O que mais? O que mais podemos perguntar? What do I close? What do I close? O que eu fecho? Qual seria uma resposta, Kevin? I close my backpack. Very good. I close my backpack. Muito bem. Então, Adriana, Débora, Ana Luísa, vocês têm alguma ideia do que conseguiríamos perguntar? What do I sharpen? What do I sharpen? Very good. What do I sharpen? O que eu aponto? E uma resposta seria o que diz a série. I sharpen my pencil. Muito bom. Vamos tentar fazer o seguinte. Ou melhor, vamos tentar jogar esse jogo. Digamos que é um jogo. Eu vou fazer uma dessas perguntas e vou chamar uma pessoa para responder. Aí você espera alguém chamar o seu nome para você poder dar a resposta, tá bom? Então, primeiro eu vou fazer a pergunta e vou esperar 4 segundos na minha mente. Vou contar 4 segundos mentalmente. Assim, todo mundo pensa na resposta, tá bom? E aí, se eu chamar o seu nome, você responde. Muito bem. Vamos lá. What do I take? Kevin. I take my pencil. Ok? Very good. Muito bom. Agora, Kevin, eu gostaria que você fizesse uma pergunta para outra pessoa. E você faz a mesma coisa. Fala a pergunta, conta mentalmente até 4, e aí sim você chama o nome da pessoa. Por favor. What do I sharpen? Débora. I sharpen my pencil. Ok, very good. Sua vez, Débora.
Sua vez de fazer uma pergunta a alguém. What do I close? Annie Kathleen. I close my backpack. Ok, very good. Sua vez, Anne. What do I open? Ana Luísa. I open my backpack. Very good. Sua vez, Ana. Só lembra de esperar 4 segundos antes de chamar o nome da pessoa, por favor. What do I take? What do I take? Adriana. Ok. Adriana, você pode falar a frase toda. I take my pencil. Ok. I take my pencil. Muito bem. Adriana, você conseguiria fazer uma última pergunta? Se tiver tudo bem aí. Opa, não consegui ouvir. Não consegui entender. Ah, tudo bem. Ó, então eu vou fazer uma pergunta para alguém e você observa. What do I sharpen? Maria. O que é o sharp mesmo? É o apontador? Alguém lembra o que é sharpen? Que poderia ajudar? Maria? Apontar. Apontar. Ah, o que eu aponto? O que eu aponto? What do I sharpen? I sharpen my pencil? Não sei se... I sharpen my pencil. My pencil. Muito bem. Então, a pergunta, what do I sharpen? What, o quê? Do I, eu, sharpen, aponto. Muito bom. Então, agora, Adriana, você conseguiria fazer essa pergunta para outra pessoa? What do I sharpen? Ana Luísa. Ela fez para Ana Luísa. I sharpen my pencil. Ok, very good. Muito bem. Para a gente terminar essa aula de hoje, eu gostaria de perguntar algumas coisas para vocês. Ou melhor, uma coisa. Uma só pergunta. Sobre várias coisas. Que essa pergunta é, eu posso dizer, por exemplo, eu posso dizer, eu abro a janela? Faz sentido? Eu abro a janela? Sim, né? Mas faz sentido eu dizer, eu abro o celular? Hoje não, né? Hoje o celular não abre mais. Mas talvez, depende do celular. Mas faz sentido eu dizer, eu abro o sol? Não, né? Não. Então, se fizer sentido, você responde com yes, I can. Se não fizer sentido, você fala no, I can't. Ok? Yes, I can significa sim, eu posso. No, I can't. Não, não posso. Então, eu posso dizer, can I say, I open the book? Yes, I Yes. can. Yeah, yes, I can. Can I say, I sharpen the book? No, I can't. No, I can't. Can I say, I close my backpack? Yes, I can. And can I say, I close my pencil? No, No, I can't.
Can't. Okay. Can I say I sharpen my backpack? No. No, I can't. And can I say I take my backpack? Yes, Yes, I can. Ok, muito bom. Então, muito obrigado a todos. A gente se encontra na nossa próxima aula. Então, vamos nos despedir, tá bom? Boa noite. Agora a gente está se despedindo. A gente vai dizer good night. Então, good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Ok, Good não night. saiam, não saiam, por favor. Então, terminamos nossa segunda aula. E eu gostaria de perguntar a vocês o que vocês observaram sobre a aula de hoje. O que puderam observar sobre essa aula? Ou o que chamou a sua atenção nesta aula? Ela foi bem parecida, né, com a aula anterior, só que relembrou alguns conceitos e trabalhou conceitos novos, mas na mesma linha, assim, né, da mesma forma, na mesma sequência, basicamente. E foi Seu legal, Adriano. assim, falar alguma coisa que eu não sabia falar nada. Ok. Então, a Adriana estava na outra aula, né? Eu entendi. Eu não te ouvi bem, mas eu entendi você dizer que nós vimos novos conceitos, porém seguindo a mesma, digamos, estrutura da aula. Novos conceitos que nós vimos seguindo o mesmo modelo da aula, digamos assim. Muito obrigado, Adriana. E o que mais vocês observaram? As diversas formas de falar sobre a mesma série. Eu achei que isso ajudou a fixar. Fala a série, faz o gesto, depois pergunta o que eu posso fazer, o que eu posso pegar, o que eu posso fazer. Então, achei bem interessante, assim, que ajudou a fixar. Bom, ótimo. O que mais? É realmente isso que a Anne falou. Na hora que você tá falando assim, eu não guardei muito bem na cabeça, mas depois com as perguntas, né? Aí consegui fixar melhor, né? Essas palavrinhas-chave, né? Mesmo? Ótimo. Que bom. Muito bem. E Kevin, Débora, Ana Luísa, vocês têm algum comentário sobre a aula? Eu achei interessante a parte que utiliza assim, essas conexões dos verbos e os verbos auxiliares, né? Não fica só na questão do básico do inglês, aprofunda, mas ao mesmo tempo fica ali, você sai sabendo uma certa profundidade, né, do inglês, mas não fica superficial, como quando você inicia, por exemplo, em inglês tradicional, que fica ali, oi, tudo bem? Como vai você? E fica só nisso. Não, você dá uma aprofundada. Isso é, assim, para quem vai ensinar, né, para quem se sente aprendendo, realmente você está aprendendo, você não só está folheando, né, o inglês, mais ou menos isso. Mesmo. Verdade. Bom, Eu achei bem legal que deu para entender como que a gente usa na prática essas coisas, né? Ou seja, se eu ouvir alguém dizendo isso, eu vou saber o que a pessoa quer dizer, sem necessariamente eu ter que ter antes de me debruçado na gramática da frase. Isso eu achei bastante interessante também. E o exercício da gente dizer várias vezes e fazer o gesto, eu acho que o gesto acompanhado das palavras me ajudou muito a lembrar. Então, quando eu fazia o gesto, meio que já vinha na minha cabeça a palavra, de certa forma. muito bem. Ótimo. Todo mundo falou alguma coisa, vamos ouvir a Ana Luísa. Sem pressão. Ai, eu tô gostando bastante, assim, eu concordo com o que todos falaram. E eu estou gostando bastante porque difere muito, né, do inglês tradicional, né? Eu já tentei várias vezes e agora eu consegui entender principalmente as perguntas, né? Essa
A questão de você falar e você já entender o que a pessoa está falando. Eu tinha muita dificuldade nisso, né? E aí, vocês falando, a gente já vai lembrando. E o que o Kevin falou também, os gestos ajudam muito. Pelo menos me ajudou bem para lembrar das frases e das palavras. Eu estou gostando bastante. Maravilha. Muito bom. Ótimo. Então, vou fazer alguns comentários sobre os comentários de vocês. Primeiramente, pelo que a Adriana falou, nós vemos novos conceitos, no caso, novas e podemos chamar de ideias, né? Que são as novas ações. Primeiro, nós vimos I take the book. I take the book. Tem até um livro aqui. Deixa eu pegar. Então, primeiro vimos I take the book. Eu pego o livro. Porém, hoje nós vimos I take the pencil. I take my pencil sharpener, por exemplo. Então, nós vamos vendo novos conceitos. Nós vimos também I open, da outra vez foi I open the book. Mas nós também podemos abrir uma mochila. Então, I open my backpack. Também conhecemos close. I close the book. I close my backpack. E hoje introduzimos uma nova ideia. I sharpen. I sharpen my pencil. E nós seguimos, como a Adriana falou, a mesma estrutura, digamos assim. Porque, digamos que dentro desse método, essa estrutura é algo sagrado, né? Então, existe um passo a passo. Nós não fazemos, como a Juliana falou na segunda aula, nós não fazemos uma tradução, nos deparamos com um monte de coisa em inglês e traduzimos para a nossa língua. A gente não sabe muita coisa e acaba se tornando muito cansativo, muito difícil, muito frustrante, muitas vezes, né? Mas nós começamos com o que nós sabemos, né? E, primeiramente, o aluno não tem, de certa forma, não vou nem dizer responsabilidade, mas ele não tem domínio nenhum do que está sendo estudado ainda. Ele está no zero, né? Então, ele sabe o português. E a partir do momento que nós vamos fazendo passo a passo, o professor vai colocando esse conteúdo nas mãos do aluno aos poucos, até o momento que o aluno está segurando tudo nas mãos, diria assim. Então, primeiro o aluno apenas ouve e observa, depois o aluno faz os gestos, memorizando assim a sequência das ações. Depois o professor apenas fala, enquanto o aluno faz os gestos sozinhos. Os alunos fazem os gestos sozinhos, então eles conseguem agora ouvir o que o professor está falando e associar aquilo ao gesto. E por fim ele fala sozinho. Então, aos poucos, o professor vai passando toda a responsabilidade para o aluno, digamos assim. Ou melhor, todo o peso desse conteúdo para o aluno, né? Primeiro ele só não tem nada nas mãos, o aluno, digamos assim. E no fim, o professor é quem só ouve e fica observando. E os alunos fazem tudo, sendo que no início era o contrário. E nós fazemos isso com o português para que eles entendam o que será estudado, né? O que essa série fala. Em seguida, nós vamos aprendendo o que acho que o François Guan chamava de king words, as palavras reis, que são os verbos, que são as ações, né? Então, nós ensinamos apenas as ações, porque através destas ações os alunos vão conseguir conectá-las a outras coisas. I take. Posso dizer I take o celular? I take. Posso. Posso dizer I open o celular? Esse aqui não, só se ele quebrar e eu for consertá-lo. Mas I open normalmente a gente não abre, né? Então o aluno vai conectando essas ideias a novas coisas. Em seguida, sabendo as ações, aí sim nós vamos para as novas palavras, né? Backpack, nós tivemos hoje, pencil, pencil sharpener. Então, aos poucos a gente vai passando para o aluno toda a responsabilidade sobre esse conteúdo. Isso é algo muito interessante. Então, o mesmo passo a passo vai seguindo para ensinar outras coisas. Então, primeiro o aluno ouve, observa, depois o aluno faz os gestos com o professor, depois o professor fala e o aluno faz os gestos, e por fim o aluno fala tudo sozinho.
Então, isso, digamos, essa estrutura é sagrada dentro desse método. Então, seja com alunos de 4 anos, seja com alunos de 30 anos ou até 99, como tem lá no site, a aula segue dessa forma. Então, essa estrutura deve ser mantida. E algo muito importante que até a nossa professora, a Alison Adrian, que ela é PhD e que vai dar também algumas aulas nesse curso, ela fala que esse método é muito eficaz se for seguido fielmente, né? Então, isso é algo muito importante. Então, é isso mesmo, Adriana, nós seguimos aprendendo novos conceitos usando a mesma estrutura. Uma coisa muito importante que o Kevin falou é que os gestos nos ajudam a lembrar das ações, então por isso eles são muito importantes. Talvez eu tenha até cometido um erro no open e close, que é praticamente a mesma coisa, né? Só que um foi para um lado, o outro foi para o outro. Porque a mochila é assim que a gente abre e fecha. Mas os gestos nos ajudam muito. Muito bem. O que mais? Agora eu esqueci tudo que vocês comentaram, para eu comentar também. Mas eu acredito que nessa segunda aula, esse conhecer a estrutura da aula foi o nosso foco, que vocês conseguiram observar bem, né? E para a gente terminar esta aula de hoje, eu gostaria de convidar um voluntário para narrar a série I Sharpen My Pencil. Quem se habilita? Não tem problema errar, tá bom? Muito bem, eu posso convidar alguém então. Então, Anne, você poderia narrar para a gente essa série I Sharpen My Pencil? Yes, I can. Ah, muito bem. Em inglês, Em inglês, o que você achar melhor, se você tá, conseguir em inglês. eu vou tentar lembrar. Muito bem. I sharpen my pencil. I open my backpack. I take my pencil sharpener. I take my pencil. I sharpen my pencil. I close my backpack. Ok, obrigado, Anne. Está correto, Maria, ou você mudaria alguma coisa? Não vi erros, Dani. Muito bem. Se ela Ótimo, então, eu não consegui reparar se estava errado. ótimo. Então, muito obrigado. Só mais um comentário que eu acabei de lembrar, foi algo que a Ana Luísa, acho que a Ana Luísa falou, ou foi a Débora, que foi algo que eu fiquei encantado com esse método quando eu o conheci, assim que eu entrei na academia, é que sempre como professor a gente começa pelo verb to be, né? E normalmente nas turmas que a gente passa, nos lugares que a gente passa um tempão estudando o verb to be. E aqui foi o único lugar que eu vi que nós conhecemos inúmeros verbos, inúmeras ações, e ainda não vimos o verb to be. Então é algo bem interessante, né? E é algo muito rico, né? Nós temos uma grandiosidade diante de nós na primeira aula. E na primeira aula nós conseguimos falar a língua, né? Nós conseguimos falar algo até sem entender as estruturas gramaticais, como o Kevin falou. Então, a gente sabe que para perguntar algo, what do I? What do I take? I take the pencil. I take the book. Então, é um método muito rico e que nós temos muito a aprender nas nossas próximas aulas. Então, espero ver vocês aqui na sexta-feira, onde nós conheceremos como estudar com música através desse método. Então, vai ser uma aula bem legal e convidem mais pessoas, indiquem o nosso curso para que essa turma esteja cada vez mais cheia. E eu recomendo que a gente possa participar sempre de câmera ligada e microfone ligado para a gente poder ter uma experiência cada vez melhor, tá bom? Mas muito obrigado pela aula de hoje. A gente se vê sexta-feira. Então, até lá. Tchau, tchau. Bye, bye. Bye, bye. Bye, Bye. bye.